A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, você já ouviu falar, o povão fala, recordar é viver. Veja, eu procurando aí, vendo aí os comentários apensos aos meus vídeos, encontrei o comentário de uma irmã e eu fui ver um pouco desse vídeo que eu produzi já há 4 ou 5 anos atrás, Gente, naqueles anos, desde o ano 2000, o pessoal mete o cacete na minha cabeça, porque eu falo das nossas verdadeiras doutrinas, que você confere aí no Inário número 4, porque o Inário número 5 eles já perverteram, E o que a Bíblia diz, O que a Bíblia diz, você conhece esse livro aqui? Então, o que a Bíblia diz a respeito dessas doutrinas, que são doutrinas fundamentais, Quando eu digo ortodoxas, Quando eu digo ortodoxas, é que são doutrinas acreditadas até pela igreja primitiva, Entendeu? São crenças acreditadas ao longo dos séculos. Mas essas doutrinas foram pervertidas por esses homens do ministério, porquanto rejeitaram a pessoa do Senhor Jesus e o ensino das Escrituras. Então, veja, a turma metiu o pau na minha cabeça, porque por falar nestas coisas com a cabeça coberta. Então, eu vou reproduzir esse vídeo, porque parece que a turma aprendeu, Será que aprendeu mesmo? Ou será que tem algum ainda que acha que tem que ter a cabeça coberta para falar das coisas de Deus? Entendeu? Será que é assim? Bom, pois é. Em 1 Coríntios 11, você acha ali os ensinamentos sobre o véu. E a congregação fez a doutrina do véu. Quando você faz a doutrina do véu, você faz a doutrina do chapéu, Quer dizer, a mulher tem que se cobrir com o véu e o homem não pode ter a cabeça coberta para falar das coisas de Deus, Então, mas isso é usos e costumes, tá? Nada contra. Você mulher que sente que deve usar o véu ao orar, participar de um culto, use. Não tenha atitudes, comportamentos contrários ao que a sua consciência lhe diz. Agora você, mulher que acha que não, que o Senhor vai ouvir a sua oração, entendeu? Que você não precisa do véu para orar, você está correta também, tá? Não use, tá? E nem aceite que outras pessoas te condenem por não usar o véu, Porque Paulo mesmo fala, veja, Paulo diz aqui, quer ver? 1 Coríntios 11. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Quer dizer, isso não é um assunto para ser discutido, tá? Nós encontramos instruções sobre o véu somente esses versículos aqui de 1 Coríntios 11. E são preceitos, Ele começa dizendo, veja, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei, Então ele está falando aqui de preceitos, não são mandamentos. Então preceitos, instruções, orientações, eles mudam com o tempo, tá? Eles mudam conforme o lugar onde você se encontra, entendeu? A sociedade, o país, a nação, mudam estas coisas, tá? E devem mudar mesmo. Porque, veja, a congregação fez a doutrina do chapéu, E foi lá em 95, parece que foi em 95,
ou não, 2005, eu não sei, foi uns anos atrás aí, eles foram lá para construir um templo lá em Jerusalém, né? Então, veja, quando iniciaram as tratativas para construir um templo lá em Jerusalém, o Israel é um país em permanente estado de beligerância, porque ele está cercado de 22 nações muçulmanas que querem simplesmente o desaparecimento da nação de Israel da face dessas terras. E lá já é constante, né? Atentados, gente se explodindo dentro do ônibus, gente se explodindo dentro de supermercados, sabe? Então é terrível, né? Assassinatos por questões religiosas, né? Então, quando alguém quer ir a alguma empresa de prestação de serviço, de engenharia, sei lá, qualquer empresa, qualquer igreja, qualquer grupo quer se estabelecer lá em Israel, imediatamente o serviço secreto quer saber de quem se trata, né? O que pretende, quem são estas pessoas, se realmente eles têm um propósito de se instalar lá para fazer alguma coisa boa. Porque, veja, muitas vezes o cara é um diretor de produção, ou às vezes ele é um engenheiro de alguma empresa, ou mesmo um pastor de uma igreja, e ele é um agente duplo a serviço de nações externas muçulmanas para facilitar com um atentado terrorista dentro do território de Israel. Então, quando a congregação foi para lá iniciar os contatos lá para construir um templo lá em Jerusalém, o Mossad ativou os agentes que eles têm aqui no Brasil. Eles estão aqui no Brasil, não só no Brasil, como na França, na Alemanha, na Hungria, lá nos países africanos. Eles estão espalhados por todo o mundo. Entendeu? Ativou os agentes aqui no Brasil para saber quem é a congregação, quais são, o que a gente pretende, né, realmente, quais são as nossas crenças. E eles certamente foram aos cultos, assistir os nossos cultos. E eu sei de um deles, né? Saulo Charabi. Vocês podem procurar aí na internet que vocês vão achar esta pessoa. Entendeu? Ele foi humilhado lá pelo ancião Furquim, lá em Curitiba, né? Lá no bairro do Bonfim, em Curitiba, pelo Furquim. Entendeu? Por quê? Porque ele levantou para testemunhar, ou ele estava no culto com a cabeça coberta. E deve ter acontecido, né, com outros agentes, porque pode ser que foram a Bahia, Brasília, Fortaleza, participaram de um culto da congregação e foram com a cabeça coberta. E alguém o abordou e disse, por favor, o senhor tire a cobertura aí da sua cabeça para participar do culto. Aí ele deve ter dito, olha, meu amigo, eu sou judeu, né? E isso é da minha fé, da minha religião, dos nossos costumes. Nós entendemos que, por respeito ao próprio Deus, temos que ter a cabeça coberta. E ele deve ter ouvido, se você não quiser tirar a cobertura da sua cabeça, ponha-se daqui para fora, porque não aceitamos uma pessoa participar do nosso culto com a cabeça coberta. E aí, o que ele fez? Ele escreveu, botou lá no seu relatório, chefe, esse pessoal aí tem uma doutrina diabólica, né? Porque eu não posso participar do culto deles lá, entrar na igreja deles lá, eu tenho que descobrir a minha cabeça. Isso aí é doutrina do diabo. Lá o chefe do Mossad, que é um judeu fanático, eles são mais fanáticos do que nós somos a respeito do uso do véu. Eles lá são fanáticos com o negócio do kippá, que é um chapeuzinho que eles colocam aqui no canto, aqui na cabeça, né? Isso é milenar, entende? São de milênios, essa crença deles. E o chefe lá dele falou, quando essa turma chegar aqui, vocês me avisam que eu vou ter uma conversa com eles. E não deu outra, né? Depois de 6 meses, os muros da construção já estavam bem elevados, apareceram lá tropas do exército de Israel com metralhadoras, meteram os irmãos na parede, né?
quem abrisse o bico levava a bala na cara, e com tratores botaram tudo no chão. Aí o pessoal aqui do Brás aí foram lá para Jerusalém, foram conversar lá com as autoridades para permitirem a construção de um templo, né, lá em Jerusalém. E, por fim, foi autorizado o seguinte, tá? A congregação foi autorizada a erguer uma tenda. Veja só como é que é esse assunto. Negócio de fazer de usos e costume, fazer doutrina. Foi autorizado a fazer uma tenda, mas a cada 90 dias, a cada 3 meses, eles tinham que desmontar a tenda, botá-la no chão, tá? Fazer provas documentais e fotográficas de que fizeram isto, apresentar na prefeitura para depois obter a autorização de erguer a tenda para mais 3 meses, novamente derrubar a tenda. E a congregação desistiu de construir um templo lá em Jerusalém. Tá? Veja, isso aí é uma perseguição contra o cristianismo? Não, em absoluto. Lá em Jerusalém estão os batistas, os metodistas, os presbiterianos, a Assembleia de Deus, o Valdomiro Santiago está lá, a Igreja Universal está lá, até os católicos romanos, que são idólatras, têm templos construídos lá em Jerusalém. Os católicos ortodoxos têm templos construídos lá em Jerusalém. Belos templos, bem construídos, tá? E você pode entrar lá, participar do culto, não tem perseguição religiosa alguma. Só que a congregação, até hoje, não pode construir um templo lá em Jerusalém. Por quê? Porque fizeram de usos e costumes, fizeram doutrina. Entendeu? E isso daí não é o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com usos e costumes. Costeleta, bigodão, barbicha, camiseta regata. O Evangelho é para ser pregado até para índios com a bunda de fora. Entendeu? Bom, no final deste vídeo, eu vou colocar o vídeo de quem viu todas essas coisas que eu falei para vocês aqui, que aconteceu lá em Jerusalém com o exército de Israel indo com tropas e metralhadora lá e derrubou tudo que estava sendo feito. Eu vou colocar o vídeo de quem viu tudo isso acontecer, que é um ancião que presidia, que participou da construção desse templo lá em Jerusalém. Eu nem sei se até hoje ele está vivo, né? Esqueci o nome dele. Mas no final eu vou colocar para vocês assistirem. Bom, mas eu vou colocar então um pedacinho de um vídeo que eu falo sobre a cabeça coberta, né? Que parou, acho que a turma aprendeu, né? Que não pode ficar criticando uma pessoa que está falando sobre as coisas de Deus com a cabeça coberta. Não tem nada a ver, tá? Tá bom, então assista o vídeo. E lembre-se, no final tem o testemunho de quem viu o desastre da congregação lá em Jerusalém, que até hoje eles não podem ter um templo naquela cidade, um templo de alvenaria. Se reúnem lá numa salinha, perto da porta de Haifa, se não me engano. Mas tá bom, veja aí o vídeo. A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Preste atenção no ensino do apóstolo Paulo. Então, o que é orar? Você sabe o que é orar? O que é uma oração? Hein? Sabe? Eu estou fazendo oração? Pergunto, presta atenção, eu estou fazendo oração. Paulo diz lá, né, que o homem que ora ou profetiza. O que é profetizar? Profetizar, abre o seu dicionário da língua portuguesa, né? Aí aprender com o pai dos burros.
Profetizar é prever, é dizer antecipadamente o que há de suceder. É fazer prognósticos, entende? Eu estou fazendo prognósticos, eu estou fazendo adivinhações aqui, hein? Então não tem nada a ver, tá bom? É abrir o pai dos burros, entende? Para depois ficar colocando esses comentários idiotas aí que muitos de vocês colocam nos meus vídeos. Tá profetizando com a cabeça coberta. Irmãos, esta avenida à direita, vocês descendo à direita, mais ou menos 4, 5 farol, vira à esquerda, nós temos um terreno mais ou menos lá embaixo, um lugar bem, muito bom, que é da Congregação Cristã do Brasil. Temos 1.173 metros quadrados pago. E foi aí que foi dado início numa construção. Depois demoliram toda e nos deixaram colocar uma tenda. Só que a tenda eles queriam que de cada 3 meses desmontassem, tirasse foto da tenda desmontada e levasse da prefeitura para depois montar de novo, de 3 em 3 meses. Nós ficamos 9 meses com a tenda, depois não dava certo fazer isso, de jeito nenhum. Desmontamos a tenda, o terreno está aí e alugamos uma casa lá na Cidade Velha. Então aí chama, o bairro Bet Safafa. Bet Safafa. Bet Safafa. Bet Safafa. Descendo por aqui também chega lá embaixo. E no meio das casas, lá é um lugar bom mesmo. Mas não tivemos permissão de construção. Até hoje. Vou comprar 2003, já vai para 10 anos que eu tenho lugar. Na época, ele ficou $450 mil. Tudo pago particular, sem nenhuma coleta em lugar nenhum. Tudo que foi gasto na obra de Deus aqui em Israel, até hoje, só particular. A não ser quando vem grupos que fazemos um culto e tem a coletinha, ou para piedade, ou para também poder manter a sala. E nós pagamos aluguel também. Então você entendeu? Vocês entenderam? Não devemos fazer doutrina de usos e costumes. Usos e costumes, quando viram doutrina, impedem o progresso do Evangelho. Por exemplo, o negócio do véu, chapéu, a doutrina do véu aí, que as mulheres têm nações indígenas, que a mulher ter alguma coisa na cabeça, uma flor que seja, é condenável pela sociedade local, considerada como prostituta. Entendeu? Então, não tem que fazer doutrina com usos e costumes, tá? Nada disso, porque impede o progresso do Evangelho. A principal missão, a única razão da igreja estar na face dessa terra é a pregação do Evangelho para aqueles que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Então, não podemos ter usos e costumes que impeçam o progresso do Evangelho. Entendeu? É isso aí, tá? Então é isso, tá, meus queridos irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo.